Bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui com um episódio da série Lições de Fé. Hoje, meus amigos e minhas amigas, nessa grande quarta-feira, iremos hoje realizar agora um estudo sobre a matéria Lições de Fé, da página 22 ao 23 da Folha Universal desta semana, meus amigos e minhas amigas. Se você não adquiriu aqui a Folha Universal desta semana, você pode ir numa igreja universal mais próxima e adquirir essa Folha Universal. Se torna também um patrocinador dessa obra que tem ganhado almas, muitas almas principalmente. Temos várias matérias que ensinam sobre a fé, sobre geral, sobre o que aconteceu também, né, na Universal e entre outras milhares de coisas. E hoje nós iremos meditar nessa parte da Folha Universal, que é Lições de Fé. Hoje o título é o título que vai ser até sempre, eu acho. Até o final da nossa querida Fogueira Santa, né, gente? Filhos de Deus. O título de hoje é: você já se tornou filho de Deus? Será que você já é filho de Deus? Nós já falamos sobre como ser filho de Deus e principalmente já fizemos buscas ao Espírito Santo baseado nisso também, e você se tornou um filho dele. Mas será que você já é um filho de Deus? Nós temos vendo pessoas que ficam falando assim: não, eu creio que eu sou filho de Deus. Eu não tenho dúvida sequer que eu sou filho de Deus. Mas é nessa matéria, nesse estudo aqui das lições de fé que você vai se autoavaliar nesse vídeo e você irá descobrir. Lembrando, meus amigos e minhas amigas, que hoje haverá lá na nossa página do Facebook a live da busca ao Espírito Santo, baseada também nisso. Se você se avaliar como uma pessoa que não é filha de Deus, ou você se admite ainda que é filha de Deus, você ou vai receber o Espírito Santo, ou você vai se renovar ainda mais. Siga sua fé, meu amigo e minha amiga. Siga a fé e se autoavalie. Só peço isso nesse vídeo. Se autoavalie sobre isso. Aliás, a nossa página do Facebook é meu nome, Vinícius Riber, que é Ribeiro, mas é uma abreviação, Riber. E lá iremos realizar mais ou menos, vamos ver, 10 da noite, 10h30 por aí. Nós iremos realizar a busca ao Espírito Santo. Então não falte e venha principalmente ficar lá preparado para nós realizarmos essa busca, que será ao vivo, tá? Não será um vídeo, vai ser ao vivo. Vamos começar então aqui. Muitos ainda não são apenas criaturas diante do Criador, mas podem mudar esse quadro e se entregarem totalmente no altar dele. Olha, provavelmente você já ouviu a seguinte frase: todos são filhos de Deus. No entanto, a verdade é que todos são criaturas do Senhor, pois realmente foram criados por Ele. Mas quem se tornem e sejam reconhecidos como filhos, é necessário que sejam gerados por Ele. Os filhos do ser humano podem ser nascidos do sangue, da vontade da carne, gerados por ato sexual sem que os envolvidos pensem nas consequências, ou nascidos da vontade do homem, gerados com o planejamento dos pais. Agora, o Filho de Deus, independentemente de ser criança, jovem ou adulto, é necessariamente gerado pelo Espírito Santo, conforme a Bíblia ensina. Ou seja, a gente percebe o quê? Existem os filhos do homem, os filhos do ser humano, que somos nós, né? Que a gente nasceu do nosso pai e da nossa mãe. E tem o Filho de Deus, que não é um ato de, como a gente citou aqui, desculpa até a palavra, um ato sexual, né? Que a pessoa acaba gerando um filho. Mas para Deus, a gente se torna um filho de outra forma. É quando a gente, praticamente, eu não vou falar agora, né, gente? Não vou dar um spoiler, mas a gente já sempre ensinou sobre isso. Acho que muitos já sabem até como se tornar um filho de Deus. Mas nessa matéria ele vai falar mais sobre isso. Mas você entendeu, né, até agora a introdução da nossa matéria, né? Então, assim, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Aqui, ó, que a Bíblia fala, ó. Aqui, ó, em João, capítulo 1, versículo 12 ao 13, diz assim, ó: mas a todos quanto receberam, uma vez a gente até viu isso lá no Santo Culto, que eu até coloquei no vídeo aqui, no canal, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, a gente, quando nascemos da vontade de Deus, é que se tornamos filhos dele. Olha só, os filhos se parecem com os pais, não só fisicamente, mas também em suas atitudes, maneiras e caráter. E o mesmo ocorre em relação aos filhos de Deus. Aqueles que aceitam sua paternidade precisam se parecer com ele. Apenas dizer que é filho não torna isso verdade. É necessário trazer em si o DNA de Deus, que se apresenta no caráter e nos valores divinos.
muitas vezes divergentes daqueles que a sociedade do homem prega. De fato, para nascer de Deus é preciso primeiro morrer para o mundo. É o que o próprio Senhor Jesus explica a Nicodemos, até então uma simples criatura que tinha interesse em se tornar filho do Criador. Ou seja, para nós se tornarmos filhos de Deus é um grande processo. Primeiro, o batismo nas águas, que é importante, né? Batizar nas águas, que você, ali a morte da velha criatura, vamos dizer assim, a morte da velha criatura. E ali quando há essa morte, a gente nasce para Deus, se a gente quer ter uma nova vida. Aí, esse é o processo, é o primeiro processo. Continuando, diz assim, ó, lá na palavra de Deus também, em João 3,5, diz assim, ó, que Jesus fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha essa frase, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, né? Não recebeu o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. É isso que a gente acabou de explicar. O nascer da água significa a morte dos desejos pecaminosos e das vontades próprias, com mudança de comportamento que acontece simbolicamente pelo batismo nas águas. Já o nascimento do Espírito Santo acontece depois desse primeiro passo, quando a pessoa se arrepende, abandona o pecado e aceita Jesus como salvador da sua alma. Posteriormente, o Espírito Santo vem sobre a vida dela, trazendo paz, alegria e tudo o que é prometido ao Filho. Ou seja, aqui está explicando sobre o que acontece quando você nasce da água, né? Que é o batismo nas águas, e quando você nasce do Espírito Santo, você recebe. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo, há uma mudança de DNA. Eu vou tentar resumir assim. Praticamente, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente obrigatoriamente se torna filho de Deus. Pois é o que realmente tem que acontecer. É impossível, por exemplo, a gente receber o Espírito Santo e a nossa vida continuar a mesma coisa. A gente quer mudar de vida, aí a gente recebe o Espírito Santo e acontece absolutamente nada. Não faz sentido. Então a gente não se tornou filho de Deus. A gente não recebeu o Espírito Santo, não é mesmo? Então, você entendeu como é que é o feixe, esse feixe, vamos dizer assim, da história? Então a gente tem que receber o Espírito Santo e tem que haver essa mudança. Na verdade, é obrigatória essa mudança. E ela é visível. É visível aos olhos de todos os seres humanos, principalmente dos nossos e das outras pessoas que percebem isso. Vamos continuar aqui a leitura. Há quem tenha sido batizado nas águas sem realmente morrer para o mundo. Assim como há quem se ache filho de Deus e me siga sendo guiados pelos próprios desejos. Sobre este, a Bíblia alerta em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A gente também citou isso aqui numa live que nós fizemos aqui no YouTube, que é sobre dois grupos, né? O filho de Deus e o filho do diabo. Se você pratica as obras do diabo, você é filho dele, não é filho de Deus. Se você pratica as obras do Espírito Santo, de Deus, você é filho dele. A gente falou uma vez sobre isso. É preciso que cada um reavalie seu comportamento para entender se realmente é filho de Deus, ou se segue sendo apenas uma criatura tentando se enganar. Quem não é filho não pode usufruir das promessas destinadas àqueles que o têm como pai. Eles até podem ter alguma felicidade efêmera ou bênção temporária, mas não se tornam a própria bênção, e muito menos têm a garantia da eternidade. O bispo Edir Macedo explica que quando a pessoa é autenticamente filha de Deus, ela tem comunhão com o Pai, e qualquer pai compreende ou entende seus filhos. Porém, quando não são filhos, não tem um relacionamento íntimo e pessoal. Por isso, quem é nascido da carne, do sentimento e da emoção, na hora que vem a tribulação e as lutas, se desfaz, pois não nasceu de Deus. Ou seja, há uma diferença assim. Você pode estar na igreja, você vai receber bênçãos pela sua fé. A sua fé, ela é compensada. Você acha que Deus não compensa a sua fé? Ele recompensa a sua fé. Se você tem uma fé, você pode receber uma bênção, pode receber um milagre que você sempre quis na sua vida, na sua família. Pode receber mais coisinhas assim, sabe? Mas a única coisa que você não vai receber, se você só estiver na igreja, assim, você só usar sua fé em coisas materiais e coisas passageiras dessa terra, você não vai receber o Espírito Santo de forma alguma. O Espírito Santo você recebe pela fé, mas você tem que querer, você tem que usar a sua fé para querer Ele, para você querer o Espírito Santo. Porque se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que usar minha fé para isso. Deus não reconhece esse tipo de pessoa. Ele até dá uma bênção ali, aquilo que ela está pedindo, mas o Espírito Santo não vai ter, por causa disso. Por causa como posso dizer,
como essa pessoa fica permanecendo naquilo que ela deseja, mas ela não quer permanecer na fé de receber o Espírito Santo, você me entende? Por isso que ela acaba tendo só isso e mais nada. Ela pega coisas passageiras e o espiritual ela nunca recebe. E infelizmente é o que a gente tem visto nas igrejas. Continuando a leitura diz, o Bispo Macedo diz ainda que Deus é o único Pai e Ele ama tanta gente quanto que quer que estejamos juntos com Ele por toda a eternidade. Para que a pessoa deixe de ser criatura e se torne filha, ela precisa priorizar o reino de Deus antes de formação profissional, casamento e sucesso. Ela tem de investir primeiro no relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, Deus ele quer que a gente esteja com a nossa vida nele. Ele quer que nós entreguemos a Ele e se tornemos filhos dele. Meu amigo, tem 8 bilhões, bilhões de pessoas nessa terra. Deus ele queria que todo mundo fosse filho dele. Infelizmente não. Infelizmente a própria pessoa não quer, ela não deseja. Então, Deus ele quer, mas só aqueles que realmente querem, desejam, pois Deus ele deixou o livre-arbítrio, só aqueles que desejam ter um relacionamento íntimo com Deus, vão receber o Espírito e se tornar filho dele. É apenas isso. Entendeu como você se torna filho? Você tem que entregar a sua vida. Você tem que querer ser filho. Pois Deus ele adota quem ele quer, como eu sempre digo que para você se tornar filho, você tem que ter uma vida com ele, uma vida íntima com Deus. Abandonar os pecados, abandonar a vida errada, abandonar tudo aquilo que você praticava só para se tornar filho de Deus. Só para você ter uma vida íntima com Deus Todo-Poderoso, com seu Pai. Para terminar aqui, olha o que diz, Quem vive em obediência a Deus e é seu filho verdadeiro tem o direito de ver as promessas de Deus refletidas na sua vida. Afinal, como questionou o Senhor Jesus em Mateus 7, 9, 11, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Conforme explica o Bispo Macedo, se o homem que é mau dá o que o filho pediu, imagine Deus que é o verdadeiro Pai. Ele quer dar o melhor para os seus filhos. É só você ter esse entendimento e essa intimidade para chegar na presença dele e chamá-lo de Pai. E nem é preciso pedir para que Deus dê o seu melhor ao seu filho, pois ele sabe que o filho honrado é herdeiro de tudo que seu pai possui. Ou seja, o que o seu pai tem, você tem. Sabe uma coisa que Deus ele quer nos dar? O Espírito dele, a presença dele. O Espírito Santo que ele deseja, que ele quer que nós recebemos na nossa vida, na nossa alma. Mas quem escolhe isso é quem? É o ser humano, é nós que escolhemos. Como eu falei agora há pouco, se nós queremos ter uma intimidade com Deus, nós buscamos Ele até o fim do mundo, se for possível, para ter uma intimidade com Ele. Então, meu amigo, se você realmente tem se autoavaliado, você realmente é filho de Deus? Você tem honrado o seu Pai? Você tem feito a vontade dEle? E abandonado as coisas do mundo? Eu não sei quem é você, eu não posso ver sua vida. Porém, Deus ele sabe quem é você. Sendo você filho ou não, ele sabe quem é você. Hoje, na reunião da quarta-feira, que eu fui de manhã, aqui, o pastor aqui ele perguntou, quem se considera filho de Deus? Aí as pessoas levantaram a mão, né? E eu vi que tinha uma minoria que não levantou. Sinceros, né? Tem uns que não são, tem uns que são, e tem uns que são sinceros também, principalmente. Então, o que nós percebemos nisso? Que para você se tornar filho de Deus é desse jeito. Você sendo filho ou não sendo filho, Deus ele quer que você se torne. Se você é filho, ele quer que você se renove, se autoavalie cada dia. Já se você não é, Deus ele quer com você. Ele quer que você se torne filho dele. Mas ele não vai te pegar assim, pela orelha, assim, arrastado. Obrigado. Deus não faz isso. Tanto que, como a gente citou, Deus ele colocou o livre-arbítrio, o poder de escolha nas mãos do ser humano. É você que escolhe, meu amigo e minha amiga. É você que decide. Tem esse poder de escolha. Se você deseja, se você quer, busca a Deus. Busca ao Espírito Santo e você vai receber. Hoje, às 10h30 ou 10 horas da noite, lá na nossa página do Facebook, realizaremos a busca ao Espírito Santo. Venha estar lá e assista também. E busque conosco. Se você tem o Espírito Santo, se você tem, você vai se renovar. Se você não tem, você vai recebê-lo e vai se tornar filho de Deus. Se você é filho de Deus, vai se renovar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos
Em nome de Jesus, até a noite, até mais próximo vídeo. Uma boa noite, em nome de Jesus. Boa tarde, perdão.